eu sou Juliana Volkmer e vou falar um pouco sobre história do teatro. O último episódio foi sobre a construção e inauguração do Teatro São Pedro. E o vídeo de hoje traz 7 curiosidades sobre a história desse teatro, que é um dos mais importantes do país. Então, vamos voltar um pouquinho ao passado? A primeira curiosidade é sobre a linha do tempo, algumas datas importantes da história do São Pedro. Em 1858, o teatro é fundado. Em 1862, ele passa a ser patrimônio público. E em 1973, ele é interditado pelas péssimas condições. Em 1975, a dona Eva Sofer é convidada para coordenar as obras de reconstrução e restauração do teatro. Em 1982, é criada a Fundação do Teatro São Pedro, o que permite o investimento de empresas privadas no teatro. E em 1984, São Pedro finalmente reabre as suas portas. E em 1985 é criada a Associação dos Amigos do Teatro São Pedro. A outra curiosidade diz respeito às guerras. No ano de 1893 aconteceu a Revolução Federalista, que dura 2 anos. São 2 anos de teatro fechado. Por quê? Porque as pessoas não tinham como sair para a rua, sendo que a prática da degola estava liberada. Durante a Primeira Guerra Mundial, as atividades teatrais do São Pedro também são prejudicadas, porque ele passa a ser usado para conferências, torneios de pugilismo, luta greco-romana, bailes, formaturas, festivais para arrecadar fundos para a Cruz Vermelha, ou seja, o São Pedro ele vira pau para toda obra. Na Segunda Guerra Mundial, acontecem aulas de enfermagem no Teatro São Pedro e de defesa antiaérea. Outra curiosidade diz respeito ao cinema. O cinema, lá no ano de 1895, na França, os irmãos Lumière vão estar fazendo as primeiras exibições com o cinematógrafo. E em 1901, o cinematógrafo chega a Porto Alegre e a primeira exibição acontece no Teatro São Pedro. As pessoas foram lá assistir as projeções de cenas da Paixão de Cristo, cenas de desfiles militares, de guerras e até do velório da Rainha Vitória. Imaginem só. Essas sessões eram super disputadas, lotadíssimas e aconteceram até o ano de 1908, quando é criado o primeiro cinema de Porto Alegre, o Recreio Ideal, que ficava localizado na Rua dos Andradas, em frente à Praça da Alfândega. Um crítico feroz da época disse que o cinema era um reles teatro de gelatina. Outra curiosidade diz respeito ao lustre. O lustre original, lá do século XIX, foi um presente, uma doação do governo francês. E ele era todo à luz de velas e tinha um mecanismo para que a cera das velas não caísse na cabeça das pessoas. Esse lustre sumiu antes mesmo do início do século XX e ninguém sabe até hoje quem foi o larápio. O lustre atual, ele é inspirado no lustre original, ele tem mais de 30 mil cristais, pesam 600 quilos e tem 4 metros de comprimento, ou seja, uma verdadeira obra de arte. Outra curiosidade diz respeito às pernas das mulheres. No século XIX, as mulheres usavam saias sobre saias que escondiam as pernas. Na década de 1950, as saias encurtam. E uma preocupação é que as mulheres frequentadoras dos camarotes do Teatro São Pedro ficavam com as pernas à mostra, porque só tinha uma grade. E o que eles fazem? Eles tapam essas grades com gesso, para que os tarados de plantão, né, não perdessem o foco. Dá para acreditar nisso? Pois é. A outra curiosidade diz respeito ao hall de celebridades que pisaram no palco do São Pedro. Conseguem imaginar? Procópio Ferreira, Itália Fausta, Dulcina de Moraes, Villa Lobos, Cacilda Becker
Ionesco, entre tantos outros, como a Bibi Ferreira, que fez 41 apresentações do espetáculo Piaf, todas elas lotadíssimas. E a última curiosidade, mas não menos importante, Eva Sofer. Se esse teatro tem uma grande protagonista, com certeza é essa mulher. A Eva Sofer nasceu na Alemanha no dia 18 de junho de 1923. Ela era de família judia e por isso veio para o Brasil aos 13 anos, fugindo da perseguição nazista. Ela vai depois se dedicar a estudos de arte, desenho, escultura e vai se tornar uma grande empreendedora cultural. E por isso vai ser convidada para a direção do São Pedro, um desafio que ela abraça com toda a garra e paixão, tanto que dedica mais de 4 décadas da sua vida a esse teatro. Então, se o São Pedro hoje é um dos teatros mais importantes do Brasil, com certeza o trabalho dessa grande mulher teve muita importância nesse destaque. Um grande salve à dona Eva Sofer, que nos deixou no ano de 2018, aos 94 anos. Muito obrigada pela escuta, pela companhia e até uma próxima. Fiquem bem e fiquem em casa se possível.